Shalom! Você está no canal Barba Pensante. Hoje nós vamos mergulhar em uma das questões mais intrigantes do Novo Testamento. Afinal de contas, João Batista era essênio? Essa é uma questão que tem instigado muitos estudiosos nos dias atuais, principalmente após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em Qumran. Para entender essa discussão, primeiramente tem que deixar claro quem eram os essênios. Os essênios é o nome dado a uma comunidade que viveu provavelmente do século I antes de Cristo até o século I depois de Cristo. Viviam principalmente em aldeias na região de Qumran, que fica entre Jerusalém e o Mar Morto. A principal característica desse grupo era uma vida ascética, ou seja, uma vida afastada da sociedade ao redor, onde eles buscavam uma separação maior e mais profunda com as escrituras, com a tradição judaica e principalmente com Deus. Um fator muito interessante, eles não reconheciam a autoridade do templo, né, por considerarem que estava passando por um momento de corrupção. E a principal característica do seu cotidiano é a série de rituais que eram realizados para essa busca mais intensa de separação de santidade. Por isso a vida no deserto, né, e a separação do templo. Também aguardavam fervorosamente a chegada do Messias. E aqui é o ponto que leva a nossa questão. Durante o primeiro século surgiu uma figura emblemática em Israel, principalmente na região da Judéia. João Batista. Seu nome era Yohanan, conhecemos como João o Imersor, ou João Batista, que apenas pregava o arrependimento e incentivava o batismo às margens do Rio Jordão. Não podemos esquecer que João era da tribo de Levi, filho do sacerdote Zacarias, talvez um dos últimos sacerdotes que não é saduceu. Isso é bem claro e evidente quando lemos a respeito da vida de Zacarias nos evangelhos. E uma coisa bem clara, João abdicou de sua linhagem levítica para viver a vida no deserto e se separar para um ministério profético qual ele exerceu, de fato. Não é difícil perceber porque muitos levantaram a hipótese de João Batista ser essênio. E para respondermos essa pergunta, primeiro ponto nós vamos avaliar as semelhanças entre João Batista e a comunidade dos essênios. Primeiro ponto é a localização. Tanto João Batista quanto os essênios escolheram a vida no deserto. E o deserto tem um simbolismo muito importante para a história do povo de Israel. Geralmente é tratado como o local de provação, o local de mudança, o local de transformação profunda. Esse foi o cenário das atividades tanto de João Batista às margens do Rio Jordão, uma área desértica, quanto ao próprio estabelecimento da comunidade de Qumran no deserto da Judéia. Tanto João Batista quanto os essênios, eles não reconheciam a autoridade sacerdotal do templo, acusando-os de terem se corrompido com a visão de mundo da época. É bem verdade que os saduceus, que é a principal corrente que dominava os sacerdotes, possuíam uma forte influência helênico na sua teologia. Além dessa crítica, outro ponto muito importante de similaridade entre João Batista e os essênios é o estilo de vida ascético. João Batista, por exemplo, se vestia com pele de carneiro. Ele não foi o primeiro, o profeta Elias já se vestia da mesma forma séculos antes. Não há relatos de que os essênios vestiam também pele de carneiro, mas eles possuíam sim uma vestimenta muito simples. Outro ponto é a alimentação. João Batista possuía uma dieta muito singular, apenas comia gafanhoto com mel. Lembrando que gafanhoto é o único inseto permitido das restrições de leis alimentares, ou seja, gafanhoto é kasher. Já os essênios possuíam uma alimentação mais variada, mas igualmente buscavam uma alimentação mais natural. Igualmente, tanto João Batista quanto os essênios possuíam um estilo de vida rigorosamente simples. Outro ponto importante é a referência bíblica. Ambos usavam o texto de Isaías, capítulo 6, verso 3, que diz: Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, como justificativa para a sua missão. E ainda é a questão da purificação pelas águas. Assim como João Batista, os essênios também entendiam o ato da imersão, o ato do mikveh, como é o nome dado ao banho ritual, como um simbolismo de purificação da alma. E estava ligado à mudança interior e preparação para a vinda do Messias. E é aqui que podemos analisar as diferenças entre João Batista e os essênios. Apesar de que ambos valorizavam muito a purificação pelas águas, o conceito aplicado a este momento era diferente. Para João Batista, o batismo era um ato público de arrependimento pelos pecados e uma preparação para a vinda do Messias. Possuía um sentido mais escatológico, podemos dizer assim. Ele enfatizava o batismo como um ato pensado, plenamente consciente, por isso que era realizado uma única vez. Já os essênios, de uma perspectiva diferente,
Para eles, o batismo era constante, precisava ser realizado todos os dias, então era um ritual obrigatório dentro da comunidade. E focava muito mais uma manutenção da vida de santidade do que um momento específico de arrependimento. Outra diferença bastante significativa era o fato de que os essênios, eles eram muito mais ascéticos, ou seja, era uma comunidade muito mais exclusiva, que primavam pela segregação, eles eram totalmente separados do convívio social. Já João Batista era exatamente o contrário. Sua pregação era pública e sua mensagem não fazia distinção entre as pessoas que pudessem ouvir. Ele incentivava o batismo tanto a homens quanto a mulheres, a fariseus, saduceus, soldados, cobradores de impostos. Todos tinham que ouvir a mensagem de arrependimento e todos precisavam dessa mensagem de arrependimento. Isto é muito claro na mensagem de João Batista. Outra diferença muito importante é que João pregava a vinda de um único Messias, o Messias prometido pelas Escrituras. Já os essênios acreditavam na vinda de dois Messias, um sendo o Messias sacerdotal da linhagem de Arão e outro um Messias real da linhagem de Davi. E por fim estava a organização de costumes em que cada um exercia. Os essênios eram famosos por serem extremamente rígidos e possuírem uma norma de regras muito clara e bastante grande. Eles possuíam uma hierarquia muito rígida e restrita. Já o modelo que João tinha com seus discípulos era muito mais livre. Tanto é que alguns dos apóstolos de Jesus, como André, tinham sido anteriormente discípulos de João Batista. E nós vemos também numa outra passagem, quando João estava preso, alguns de seus discípulos passaram recados entre ele e Jesus, para confirmar o próprio ministério de Jesus. A comprovação mais importante está nos relatos historiográficos e nos documentos que chegou até os dias de hoje. Nós temos o relato do maior historiador judeu do primeiro século, Flávio Josefo, em que ele descreve com uma riqueza de detalhes tanto a vida de João, quanto principalmente a comunidade dos essênios. E é evidente a distinção entre os dois. Ou seja, para Flávio Josefo, é bem claro que João era uma figura singular, mas diferente da comunidade dos essênios. Até mesmo os relatos do período patrístico, ou seja, dos pais da igreja, século II, III, também deixam bem claro que não há nenhuma conexão explícita entre João e os essênios. É só a gente parar para pensar, se João fosse de fato um notório essênio, haveria relatos que descreveriam isso, ou que fizessem a mínima menção sobre isso. Até mesmo na literatura rabínica, podemos encontrar citações a respeito dos essênios, e nenhuma citação em que vincule João e os essênios. Há vários documentos que relatam como é o dia a dia e como era construído todo o estilo de vida essênio. Um desses documentos que trata desses rituais e do próprio pensamento teológico dos essênios chama-se Documento de Damasco, que traz uma descrição minuciosa dos usos e costumes e práticas que os essênios exerciam. Uma comunidade fechada que selecionava cada um dos seus membros e possuía um rigoroso usos e costumes. Podemos até dizer que eles foram os precursores do estilo de vida monástico que só surgiu séculos depois, apesar de não exercerem nenhuma influência sobre eles. Deixa aqui no comentário o que você achou sobre essa curiosidade. Não se esqueça de seguir o canal Barba Pensante em todas as redes sociais e vamos continuar pensando.